Na CPMI não tinha essa notícia ainda tão difundida. Agora tem a notícia do programa. Olá pessoal, tudo bem? Sou Derlan de Castro. Vocês gostam do nosso trabalho, do trabalho desta equipe? Gostam dos assuntos da página? Então eu peço a vocês que nos seguem aí, comente, curte e compartilhe. Dê essa força aí para que a gente possa sempre estar trazendo conteúdos importantes para vocês contra as fake news bolsonaristas. Valeu, galera! Que foi comprado por Israel, que acho que é First Mile o nome, e é um programa que você consegue fazer uma espécie de monitoramento em tempo real. É uma espionagem, arapongagem, e segundo notícia vazada na imprensa essa semana, teriam sido monitorados mais de 30 mil perfis entre jornalistas, professores universitários, políticos brasileiros, em tempo real, pela ABIN. Quando o senhor sentou na cadeira de diretor adjunto, ou quando o senhor estava na transição, tinha o burburinho, o senhor ouviu falar nisso? Deputado, quando eu cheguei lá, esse programa, a princípio, não estava mais sendo utilizado, já havia parado de ser utilizado, e havia uma correição em andamento, certo? Tocada pela corregedoria interna da BIM. Essa correição já foi iniciada antes da minha chegada, ela não tinha sido concluída ainda e ela estava em sigilo. Então, qualquer coisa que eu fale sobre esse programa seria leviandade minha, não posso fazer ilações. Essa correção foi encerrada, vi pelos jornais, também soube pelos jornais, foi aberta uma sindicância que foi avocada, inclusive, pela CGU. Né? Então, essa sindicância estava correndo, e um inquérito da Polícia Federal. Agora, é possível que o governo anterior tenha utilizado a ABIN para outros fins, inclusive de espionagem de opositores? Qualquer coisa que eu falar nesse sentido é ilação. O senhor me perdoe, seria ilação, seria da minha parte. Eu não posso falar. E do ponto de vista técnico sobre o programa? Qual a capacidade do programa First Mile? Juro para o senhor, não conheço o programa, não tenho a menor ideia. Quando ele foi adquirido, se eu não me engano, já estava inclusive fora do país. E como eu disse, esse tipo de ferramentas, há uma compartimentação na agência. Então, se houve ou não mau uso e a eventual capacidade desse programa, eu desconheço absolutamente. Então, nem quando o senhor chegou lá, não teve uma assessoria que orientou o senhor sobre isso? Não, o que eu soube é que havia uma correição em andamento sobre um programa que havia sido adquirido. E o senhor falou que ele foi desativado, o funcionamento dele? Pelo que eu entendi, sim, ele foi desativado. Mas quando o senhor chegou lá, na posição mais de autoridade? Não estava no programa. Garanto que durante os 2 meses que estive lá, que posso responder pela agência, esse programa não estava sendo utilizado. O programa não foi mais utilizado? Não, absolutamente. Segundo notícias jornais. Acho que é uma preocupação. Sim, claro. É uma preocupação democrática, porque claro, caso esse programa tenha sido utilizado durante o governo Bolsonaro, como faz saber a imprensa, através desses dados, que pessoas e opositores foram monitorados, não que seja incoerente com as posições do Bolsonaro, porque como ele não tem apreço ao Estado Democrático de Direito, é absolutamente coerente. É coerente que ele tenha monitorado os opositores, perseguido opositores. Então essa é uma preocupação que nós temos, como o deputado Chico falou, nós que temos compromisso com a democracia, nós que fazemos oposição, nós que jogamos o jogo democrático, participamos das eleições. Então é preocupante, e eu espero que meus colegas estejam preocupados com isso também. Preocupados com o monitoramento de opositores utilizando um sistema israelense sem autorização judicial, porque isso é uma preocupação com a democracia. É uma preocupação que todos têm que ter, até porque a Agência Brasileira de Inteligência precisa atuar como uma agência de Estado, com informações estratégicas, como o senhor bem disse, não informações específicas para subsidiar a segurança pública. Então isso é uma questão grave. Teve alguma operação ali na BIM, ou nesse momento específico, ou no GSI, a favor do ato? O senhor acredita nisso? Posso responder pela BIM. Enquanto eu estive lá, nenhuma. O senhor não acha que teve nenhuma colaboração? Não, absolutamente. Mais uma vez, isso eu garanto, já faço questão de aqui ressaltar isso. A BIM é feita... E o senhor teve, nesse período que o senhor estava na BIM, sim, o senhor teve relação com o general Penteado? Ele estava nos grupos de inteligência? Eu pergunto para o senhor, porque como aqui a intenção sempre é pegar só o G. Dias, e eu não estou dizendo que ele é santo não, que ele não é culpado. Quando o Penteado veio aqui, o povo também só acolheu. E ele fez uma fala aqui que parecia um cartório. Ele fala, não, os tomar decisores
superiores, informação. Ele fez um cartório aqui, ele parecia como ele não era um general nomeado pelo Lula propriamente, ele era do governo anterior, e o objetivo deles era não mexer com ninguém que tinha qualquer relação com o governo anterior, eles praticamente acolheram o general Penteado. Só que ele era o secretário executivo, ele era o número 2, ele era o operador, é o que organizava, e ele fez uma fala aqui, parecendo um cartório. Mas como o objetivo era só o G. Dias, passou batido aqui, entendeu? Por isso que eu pergunto pro senhor, se o senhor, como é que era o contato? As minhas relações com ele foram muito burocráticas, ele participava, nós tínhamos 2 reuniões do próprio, convocadas pelo ministro semanalmente, mas para tratar de questões, né, mais burocráticas. A minha relação com ele era absolutamente burocrática. Ele não, pelo menos dos grupos que eu... Ele não estava? Não estava. E o senhor disse que teriam outras pessoas do GSI nos grupos? No grupo, na célula de integrados de inteligência e segurança pública, sim. Havia um representante da Secretaria de Segurança Presidencial. Que estavam lá também? Estava lá. Que essa equipe toda do GSI, então tinham pessoas que também poderiam mandar essas informações. Sim, como eu disse, na minha opinião, estava sendo até redundante. O senhor falou de um sistema que era o sistema de inteligência que integravam vários órgãos. O Ministério da Justiça e Segurança Pública participava desse sistema? Da célula? Isso. Sim, nós tínhamos mais de... Quer dizer, essa célula foi criada pela Secretaria de Segurança Pública do GDF, né? Nessa célula havia pessoas da Polícia Federal, havia pessoas do Ministério da Justiça, havia pessoas... E no nosso grupo, o grupo para o qual nós estávamos mandando as mensagens antes, que é um grupo chamado CONSISBIM, mas esse nome eu reconheço que é mal dado, já herdei. Ele não reunia todos os órgãos do CISBIM, apenas aqueles órgãos que estão listados aqui, mas havia um representante da então Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Estava presente também. Sim, sim. Então, aí eu imagino, é possível afirmar que a reunião que o ministro Flávio Dino comanda que o diretor-geral da Polícia Federal faça no sábado, porque no sábado há uma reunião. Há uma reunião que o governo federal convoca de preocupação com o dia 8. Aqui o povo não fala dela. Não fala dela porque não é conveniente lembrar dessa reunião. O diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei, preocupado com o dia 8, convoca uma reunião e ele convoca, inclusive, naquele momento, a coronel Cíntia para essa reunião. E nessa reunião, eles apresentam todos os problemas. E a resposta na ata da Secretaria de Segurança Pública do DF, nesse contexto, é que estava tudo sob controle. Porque o batalhão da Guarda Presidencial, ele faz a guarda do Palácio do Planalto. Mas, se ele tem segurança de que a Polícia Militar, com seus quase 10 mil homens, vai fazer a contenção desse processo, sendo que nunca aconteceu uma invasão no Distrito Federal, desde a criação de Brasília, imagino que eles têm uma certa tranquilidade. Então a reunião foi para tranquilizar. Então é possível que as informações da BIM de inteligência tenham chegado ao Ministério da Justiça e a subsidiado a convocação dessa reunião. Você acha que isso é possível? Não, que chegaram ao Ministério da Justiça, ou deveriam ter chegado, porque havia um representante. Quer dizer, a gente não pode também controlar a pessoa está no grupo. Próprio ministro... Ou seja, ela tem responsabilidade, ela está no grupo, né? Então, se eu estou no grupo, eu tenho responsabilidade de ficar atento a esse grupo. Então, mas o próprio ministro assume que chegaram. Sim, então, essa foi uma reunião operacional, a BIM não estava nessa reunião, não posso falar sobre ela propriamente, mas as informações foram compartilhadas com o Ministério da Justiça, com todas as instâncias possíveis. Havia, do ponto de vista de inteligência, não diria uma ameaça, porque as instituições brasileiras, como demonstrou o pós-8 de janeiro, têm seus instrumentos, então não se concretizou, mas havia pessoas, obviamente, que estavam tentando atentar contra o Estado Democrático de Direito. Então o senhor afirma que haviam pessoas no país estavam tentando atentar contra o Estado Democrático de Direito? Os fatos falam mais do que eu, né? Sim, claro. Não, porque o senhor assumiu esse cargo, né? Nós tivemos uma invasão dos 3 poderes, então eu acho que isso não há como negar, mas enfim. Nós tínhamos ainda alguns bloqueios de estrada que poderiam afetar infraestruturas críticas. Essa é uma preocupação da inteligência, ou seja, causar desabastecimento, causar falta de combustível, por exemplo, no aeroporto, impedir medicamentos de transitarem, etc. E você ainda tinha, em convocações em redes sociais, a permanência de algumas pessoas acampados em frente aos quartéis generais. Ou seja, você ainda tinha convocações em redes sociais para atos que poderiam atentar contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, a BIM acompanhava
Isso do ponto de vista estratégico, certo? Não, mais uma vez, não de segurança pública, etc. A BIM não estava acompanhando o acampamento na frente do quartel, não é a questão do acampamento na frente do quartel. A questão é saber o contexto geral e se ali, a partir dali, se poderia haver alguma evolução para um atentado contra o Estado Democrático de Direito, certo? Independente de quem estivesse no acampamento, né? Ou seja, não se pode generalizar, mas também nós precisamos deixar claro que havia uma convocação de algumas pessoas ainda, alguns radicais, para tentar contra o Estado Democrático de Direito. A segunda tese, que é apresentada em vários momentos por alguns colegas aqui nessa CPI, é o seguinte: praticamente os senhores são os culpados. Quando chega um depredador aqui, um golpista, eles praticamente abraçam a pessoa e têm pena. Eles querem libertar eles. Eles acham lindo, passam a mão na cabeça de golpista, eles querem libertar eles da prisão. A culpa é praticamente dos profissionais do Palácio do Planalto. A culpa não é da pessoa que entrou e depredou o STF, o Congresso, o Planalto, não. Porque aqui eles abraçam eles, eles choram com eles. Então, eles querem transformar os criminosos, os bandidos, que se chamavam de manifestantes, nas vítimas. Então, só para o senhor saber um pouco do contexto aqui, é uma inversão de valores tão absurda que acontece aqui, e também uma falta de noção de hierarquização da realidade. A responsabilidade pela segurança pública do DF é da Secretaria de Segurança Pública do DF. Isso é um fato. Nós estamos falando aqui da proteção do Palácio do Planalto, do GSI, dos informes de inteligência da BIM, mas há uma hierarquia nesse processo. Então, quando vem o manifestante, ele é praticamente abraçado e acolhido por alguns aqui. É uma cena, às vezes, constrangedora. Quero dizer para o senhor, porque eu estou acompanhando aqui há 10 meses, deputado. 10 meses que nós estamos aqui, a gente passa por essas cenas constrangedoras aqui. E eles querem culpar o grande culpado por tudo. E aí eu não estou dizendo que ele não tem culpa. O relator vai tomar a decisão dele, o relatório federal vai tomar, o Supremo Tribunal Federal. O culpado de tudo é um general. Porque, na verdade, o que eles querem é dizer que o presidente Lula que é o culpado. Então, como o objetivo deles é esse, não importa os fatos, não importa quem depredou, não importa quem não reconheceu o resultado das eleições, não importa quem estava lá, não importa se são os golpistas, não importa o que aconteceu no QG, para eles não importa. Então, assim, para eles, você vai ver, daqui a pouco vai começar aqui as perguntas, eles querem saber do G. Dias, o general do Lula, que horas ele acordou, que horas ele falou. Eles vão perguntar só isso para o senhor. Porque o único interesse deles não é apurar o dia, eles não querem apurar o dia. Eles querem abraçar os golpistas, acolher, porque é um bando de inocente que foi para lá e tacou a pedra sem querer, porque bateram na polícia, quase mataram uma policial militar sem querer. Porque, nossa, não sabiam que estava lá. Tinha um empresário, seu Saulo, que veio aqui, chega a ser cômico, né? Se não fosse trágico o que aconteceu no Brasil no dia 8. Ele chegou lá às 4 da tarde, subiu a rampa, não viu nada. Já tinha bomba, tudo quebrando, ele não viu nada. Ele entrou no Palácio do Planalto para orar e para entender o que estava acontecendo. Ele não viu nada. E aqui, e para ir no banheiro, o pau quebrando. E ele entrou para ir no banheiro. E aqui ele foi acolhido. E alguns falaram que estavam envergonhados dele estar aqui sendo ouvido. O cara estava envolvido no meio da depredação, que gerou um prejuízo milionário para o país. E os deputados acolhendo ele aqui. É um negócio constrangedor.